Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pelo evangelho bendito de Jesus Cristo, pois nele nós encontramos verdadeiro alimento para o espírito humano, com todas as suas demandas de sentido, de significado, de perdão de pecados. Nós também queremos bendizer o teu nome pelas orações ouvidas, pelo teu cuidado providencial, por esse amor constrangedor que nos faz sentir especiais para ti. Pedimos perdão pelas nossas iniquidades, por aquilo que fazemos e que é incompatível com o teu evangelho. Também nos lembramos daquilo que não fazemos, bem como daquilo que somos capazes de fazer se nossas vidas, Senhor, passarem por aquela espécie de tentação mais forte do que o nosso amor por ti. Contudo, nós sabemos que tu és fiel, não permitirás que passemos por tentação sobre-humana. E estamos certos, Senhor, que esse amor, embora pequeno, é verdadeiro, porque a obra da tua graça é real, é poderosa, é transformadora. De modo que, embora estejamos frustrados, porque sabemos que não somos o que poderíamos ser, contudo, temos gratidão no coração, porque não somos mais o que um dia fomos. Senhor, visita agora a vida desses que estão conectados a nós, os que moram na região metropolitana do Rio, os que estão nos assistindo das mais diferentes regiões do país, bem como aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, fora da nossa nação. Senhor, se houver alguém aí nos acompanhando lá de Moçambique, Senhor, terra que tem nos acolhido com tanto carinho, nós pedimos que tua bênção esteja sobre a vida dessa pessoa, os que estão nos acompanhando também de Portugal, dos demais países de língua portuguesa. Senhor amado, abençoe a esses amigos, a esses irmãos, e se alguém também aqui nos acompanhando, que ainda não teve aquela experiência de redenção, que hoje, Senhor, seja o dia da salvação. Senhor, aquele dia no qual, usando as palavras do apóstolo Paulo, as escamas caem dos olhos e nós passamos a ver aquilo que não conseguimos enxergar. Senhor querido, se porventura há alguém doente, que o Senhor comunique cura. Se há alguém, Senhor, precisando ter sua mente reestruturada, Senhor, alguém abatido, alguém mentalmente, Senhor, sofrido, Senhor, que esta seja a noite do reordenamento, Senhor, da vida intelectual, Senhor, da interioridade daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, desses em especial que estão passando por terríveis provas. Que tua graça prevaleça, que o Senhor não permita que o adversário de nossas almas encontre espaço nas nossas vidas, que estejamos, Senhor, blindados, revestidos da nossa armadura completa. De modo, Senhor, que livres dos dardos inflamados do adversário de nossas almas, possamos te adorar em espírito e em verdade, sabedores do fato de que a nós nos cabe lançar sobre o Senhor nosso Deus todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fazemos esta oração em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 28. No domingo passado, nós fizemos análise do verso 27, que serve de base para aquilo que o Senhor Jesus vem a dizer, a partir do verso 28. Porque o próprio Pai os ama. Ele está falando desse amor que o Pai não tem por toda a humanidade. Conforme foi ressaltado na última pregação, no seu amor benevolente, ele ama a todos e trata com misericórdia até mesmo aqueles que o odeiam. A Bíblia diz que ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Contudo,
ele tem amor complacente, amor acompanhado de deleite por aqueles que com ele se relacionam através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Isso é central. Quando uma pessoa falar sobre Deus, dizendo que crê em Deus, e que você pergunte que tipo de Deus essa pessoa crê. Sabe? Se esse Deus é o Deus tal como foi definido, revelado, apresentado pelo Senhor Jesus. Então aqui, Deus, o Pai, se dirige à sua igreja, declarando que ele não ama os que amam a palavra Deus, ele ama aqueles que amam o Deus verdadeiro, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. E agora, o verso novo. Vim do Pai e entrei no mundo. Vim do Pai e entrei no mundo. Eu não sei se a melhor imagem que eu poderia usar para uma passagem como essa, mas é um meteoro, sabe? É alguma coisa que entrou nesse planeta vindo de fora. Eu vim da parte do Pai. Vim do Pai e entrei no mundo. Então vamos parar para pensar nessa declaração absolutamente extraordinária, estonteante. Eu vim do Pai, diz o verso 28. Então, o que o verso 28 está declarando é que esse ser de amor infinito, eterno, imutável, autoexistente, independente, enviou o seu único filho. Eu vim do Pai. O que significa, portanto, preste atenção, você que está passando por severas provações. Você que olha para essa pandemia e diz qual é o sentido de tudo isso. Há muito daquilo que ocorre debaixo do sol, que tal como você, eu não entendo também. Contudo, nas horas em que me deparo com esses absurdos que nos tentam, querendo nos forçar a dizer que não há uma providência divina nesse planeta, que as nossas vidas estão entregues ao acaso, nessas horas em que eu não consigo conciliar fatos da vida com teologia. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse episódio da menina de 10 anos que foi estuprada. É impressionante a falta de temor, falta de amor, de sensibilidade daqueles que num momento como esse tentam fazer teologia em cima da tragédia do povo, do próximo, do outro, sem ao menos se dedicar ao exercício de se colocar no lugar do que sofre. Vocês que me acompanham sabem que eu sou reformado, sabem que eu sou calvinista e que eu tenho um ponto de vista bastante definido sobre a forma mediante a qual Deus lida com esse planeta. Eu creio na soberania divina. Mas numa hora como essa, eu devo tomar todo cuidado para que minha teologia, veja só,
do ponto de vista da forma como eu a expresso, não leve pessoas a confundirem o Pai de amor com as forças cegas do destino. Ou o Pai de amor com o diabo. Tome cuidado com esse calvinismo cretino, sem compaixão. Porque quando sua teologia o faz lidar com o estupro de uma menina, sem lágrimas nos olhos, sem perplexidade, sem aquela disposição de alma de botar a mão na boca e ficar calado. Produto final, fazer com que pessoas odeiem o seu Deus, e não levem mais a sério. Teologia que faz você abrir o jornal e olhar para os fatos e dizer: veja o governo soberano de Deus sobre a vida. Fome na Etiópia, guerra em Ruanda, revolução numa das antigas repúblicas da União Soviética, pandemia matando pessoas, e você lê tudo isso e não lida com esses fatos como Jesus Cristo lidou com a destruição de Jerusalém, chorando copiosamente pelo que estava para acontecer. Essa teologia é a teologia do diabo, de Satanás, que faz com que tenhamos uma igreja composta de androides, que ousam falar sobre tentações que nunca provaram na vida. Agora há um extremo oposto, daqueles que numa hora como essa apresentam Deus como um Deus surpreso, como um Deus que tão carente da nossa compaixão quanto que sofre. E apresentando uma teologia que não resolve nada. Pelo contrário, torna tudo ainda muito mais complexo do que é. Pois que Deus é esse que deixa a vida correr à sua revelia. E que não tem propósito nenhum para o sofrimento humano. Sinceramente, com todo o meu calvinismo, nessas horas eu prefiro me aproximar do mistério em silêncio, e procurando não falar ousadamente sobre aquilo que eu pouco conheço e nunca experimentei na vida. Então, por isso que o Pai enviou o Filho. O Pai enviou o Filho porque esse mundo é um mundo de desgraça. E não tem passarinho, não tem bem-te-vi, não tem noite de luar, não tem pôr do sol. Que sirva de contraponto para a desgraça que atinge a sua e a minha vida,
de forma excruciante a vida de muitos que nós conhecemos. O único contraponto é João, capítulo 16, versículo 28. Eu vim do Pai. Esse não é apenas um mundo de pestes, de pragas, de pandemias. Esse é um mundo que foi visitado pelo próprio Filho de Deus. O que significa, portanto, que o Pai ofereceu para a humanidade o seu bem mais precioso. Deixa eu fazer aqui a conjectura do absurdo. Pensar a partir do impossível, a fim de que esse extremo da loucura nos possibilite a aproximação da verdade. E vou dizer com todo o temor, se Deus não enviou o seu Filho, eu não quero papo com ele. Eu não quero conversa com Deus ao qual eu não posso chamar de Pai. Eu não nasci para me relacionar, para adorar e servir um super-anjo. Ou um irresponsável. Aliás, o que nós vimos essa semana aí é a teologia do super-anjo. Porque um Deus que é pego de surpresa, não tem controle de nada, isso não é o Deus soberano revelado pelas Sagradas Escrituras. Eu estou querendo dizer o seguinte: se Deus não enviou o seu único filho, a divindade falhou. Porque não é possível que essa espécie de tarados, de homicidas, de mentirosos, tenha concebido um Deus melhor do que o Deus real. O que eu estou querendo dizer é que essa história do Pai enviar o seu filho só pode ser revelação. E devido à sua beleza, nós somos levados a viver para o louvor dessa espécie de Deus. Que jamais foi concebido por pensadores, filósofos, teólogos, sem a assistência da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim do Pai. Por que o Pai enviou seu Filho? Essa é uma pergunta central. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Ele está falando aqui da sua divindade, da sua eternidade. Ele está falando desse estado de glória, dessa comunhão eterna, dessa bem-aventurança de seres infinitos em sensibilidade, contemplarem um ao outro, na comunhão da Santíssima Trindade. E na eternidade, o que Deus fazia na eternidade, perguntaram uma vez para Agostinho, se não me falha a memória, ao que ele teria respondido: ele preparava o inferno para os curiosos. Não faça perguntas idiotas para as quais não há resposta. Se preocupe com aquilo com que você deve se preocupar e que vai fazer diferença nesse planeta. Agora, o que nós sabemos é que antes da formação do primeiro átomo,
o Pai havia decretado o envio do seu único filho. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Eu vim da glória e entrei nesse planeta. E para interagir com os seres humanos, para me comunicar aos seres humanos, para revelar a empatia do Pai pelos seres humanos, para redimir os seres humanos, eu me tornei um humano. De maneira que a minha natureza divina se juntou à espécie humana. De modo que, da mesma forma que a história dos homens se transformou em tragédia proveniente do pecado, por meio de um homem, a história do homem se transformasse em redenção através da cruz, para a felicidade dos homens e por meio de um deles, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Então, isso é coisa de nós ficarmos aqui o dia inteiro pensando uma declaração como essa. Mas eu espero que o Espírito Santo me auxilie agora para eu saber, para eu joerar, para eu escolher entre o mar de informação que está me vindo agora à cabeça, escolher o que é que eu devo falar, o que é pertinente, o que é profético para esse presente momento da realidade da vida das igrejas do nosso país. Vim do Pai e entrei no mundo. A verdade principal é que foi absolutamente necessário que o Pai enviasse o Filho ao mundo. Se houvesse uma outra forma de nós sermos salvos, o Pai não teria decretado a encarnação do Verbo. Só havia um modo de sermos redimidos. Um modo da justiça e da graça fazerem as pazes. Um modo de Deus perdoar justamente os seres humanos. Vamos tentar entender o ponto. Deus perdoar justamente os seres humanos. Que nós precisamos de perdão, me parece que isso é indiscutível. Você tem alguma dúvida de que os seres humanos precisam de perdão? Olhe para a carnificina que está em curso hoje nas redes sociais. Tanto praticada pela direita quanto praticada pela esquerda. Não queira cometer um erro, um deslize. Falar uma bobagem hoje nas redes sociais. Porque esses Moisésinhos de direita e de esquerda virão para cima de você para destruir a sua vida. Agora pergunta se eles praticam o que prescrevem. Pergunta se na sua vida pessoal eles vivem o que exigem o que os outros pratiquem. Pergunta sobre o que eles fazem com as maldades que praticam. Se eles são tão severos consigo mesmos, da mesma forma que são severos com seu semelhante. Bom, e aí está o nosso problema. O grande problema seu, o grande problema meu é que nós não conseguimos deixar de descer do Monte Sinai com as tábuas da lei, a fim de dizer para o próximo o que ele deve fazer. E condená-lo quando ele não atende às nossas expectativas morais. Porque essa é a nossa desgraça, que nós não praticamos o que prescrevemos para ninguém. Nossa vida é pura contradição. E não estou falando apenas do que fazemos, eu estou falando do que somos. Eu estou falando daquele prazer secreto sobre o qual você não fala com ninguém,
que você sente quando as pessoas que você inveja tropeçam. Ou do quanto que você adoece quando aquele em cujo lugar você gostaria de estar prospera. Eu estou falando do homicídio que é praticado no coração. E o grande problema é que essas tábuas da lei, que nós estamos, redigidas por nós, socialmente construídas, cheias de contradições, de incoerências, de seletividade. Naquele grande dia, serão apresentadas a nós. E uma pergunta será feita a você e a mim. Praticastes o que prescrevestes? E se eu o julgasse agora, nos termos em que você julgou pessoas durante a sua vida inteira, com seu histórico de egos esmagados pela sua insensibilidade? Às vezes eu ouço coisas de pessoas que eu fico assim, eu fico falando, meu Deus do céu, como pode falar isso? De uma pessoa que vem fazer um veredito sobre sua vida, ou então fazer um diagnóstico do seu estado psicológico. Com que propósito? Com que base? Visando o quê? Dá vontade de dizer, eu lhe perguntei alguma coisa? Porque com juízo com que julgueis, sereis julgados. Por isso, o Pai enviou o seu Filho ao mundo. Por isso que o Filho assumiu a forma humana. Como disse C.S. Lewis, se você quer ter uma ideia do que significou para Cristo, pense em você assumindo a forma de uma lesma. E veio esse mundo para nos redimir. Veio esse mundo para nos ensinar a amar. Veio este mundo para dar fim à rebelião e chamar os rebeldes a deporem armas e se reconciliarem com o Rei do Universo que, através do seu embaixador, seu único filho, anunciou para a humanidade que o rei contra o qual a humanidade se rebelou quer se tornar o pai dos rebeldes e que a condição é deposição de armas. Fim do conflito, da traição cósmica, da rebeldia. Agora, é claro que nós estamos aqui diante de um modelo de missão. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Portanto, esse é o paradigma da missão da igreja. Eu diria o seguinte, com base nessa declaração: é altíssima a probabilidade que você está cumprindo a missão de Deus no mundo, se a escolha que você fez lhe é custosa. Se você poderia ter escolhido um caminho mais fácil. Se isso está lhe trazendo sofrimento, e agora vou para o ponto mais radical. Se isso faz correr risco de morte. Vim do Pai e entrei no mundo. Não para nascer em Atenas, em Roma, ou no palácio de Herodes.
mas para ser concebido num estábulo, dentro de uma manjedoura, e morar, viver e crescer numa cidade insignificante chamada Nazaré, de um país igualmente insignificante chamado Israel. Eu vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Por que deixo o mundo e vou para o Pai? Porque eu estou para terminar a minha missão. Cumprir a lei. O pai da espécie humana falhou no jardim. No jardim transformado em deserto e que passou a ser chamado de mundo, eu cumpri a lei. Amei o Pai, amei o próximo. Não banalizei a angústia de ninguém. Toquei nos leprosos para curá-los, alimentei os famintos e desconstruí as instituições religiosas que usavam o nome de Deus para enlouquecer pessoas. E agora estou para ser traído mediante um conluio feito por pastores batistas, presbiterianos e metodistas e pentecostais. A polícia do templo está vindo para me pegar, serei entregue ao poder temporal, sofrerei um julgamento injusto, serei torturado, porque a religião dos meus dias tem uma teologia para a tortura, justifica a tortura, aplaude a tortura, sente prazer na tortura, eu serei torturado, e por fim, morto numa cruz. Ficarei tetraplégico da tarde de sexta-feira até o final do dia, quando serei enterrado. E aí então, além de ter cumprido a lei, terei satisfeito as demandas da lei. Terei redimido os seres humanos dos seus pecados. Terei oferecido minha vida para ser morta em lugar daqueles cujo sangue a lei reivindicava. E aí então subirei aos céus e tomarei assento ao lado do Deus Todo-Poderoso para governar o universo em favor da felicidade do meu povo e da glorificação do meu nome. Esse é o sentido de eu vim do Pai e entrei no mundo. Mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Olha, é incrível. Eu nem sei. Eu tenho muita dificuldade, numa hora como essa, de concluir o pensamento. Porque enquanto eu falo, é tanta riqueza. E o incrível é a maldade que o Espírito Santo faz comigo. É uma riqueza que eu só descubro quando eu estou no púlpito. Aquilo que nas horas dos meus estudos, das minhas investigações teológicas, da leitura dos comentários, eu não consegui enxergar. E por isso que eu fico inflamado. Eu vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então, o asteroide, o cometa. Meu Deus, qual é a minha ilustração? Essa que é a desgraça de eu ser um pregador desprovido de linguagem poética. Essa luz foi acesa.
aquilo sobre o que Sócrates, Platão, Aristóteles não conseguiram tratar. Jesus Cristo tratou, mas tratou com uma simplicidade da sua mensagem poder ser entendida na Harvard e na favela da Rocinha. Não tem nada de divagações metafísicas. Simplesmente falando sobre pardal, sobre passarinho, sobre o trigo, sobre a semente que caiu no terreno rochoso, a outra que deu fruto, falando sobre pescaria e revelando as entranhas de Deus. Agora, dizer que vim do Pai, entrei no mundo e agora deixo o mundo e vou para o Pai, não significa que a luz está apagada. Porque agora nesse mundo, o Pai tem a sua igreja, que é chamada para dar continuidade ao ministério de libertação, de redenção, de salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. É claro que numa pregação como essa você não pode falar tudo o que pensa. E se eu falar tudo que está vindo à minha cabeça agora, talvez eu escandalize muita gente. Os mais perspicazes compreenderão aonde que eu quero chegar. Especialmente os que me acompanham pelas redes sociais e leem com atenção o que tem sido escrito. E me perdoe se eu estou sendo presunçoso. A minha ideia não é essa, não é autoexaltação. É só ajudar a todos a entenderem um ponto insofismável. A história que está sob a custódia da igreja é essa. Vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. O que eu quero dizer é o seguinte: eu morro de ciúme por essa mensagem. Não tente adulterá-la diante de mim. Não ouse associá-la ao seu oposto. É alguma coisa por demais bela. E cuja beleza ninguém haverá de aviltar impunemente diante de mim. Eu perco tudo, perco amigos, perco família, que Deus tenha misericórdia de mim, para bancar o que eu estou dizendo. Porque eu sei que eu sou fraco, sou filho de Adão. Contudo, é o que minha razão pede para eu ser e para viver. Nem o meu amor pela igreja me faz, nas horas que essa mesma igreja não honra essa mensagem, me perdoe dizer, me preocupar com a sua unidade enquanto a verdade é pervertida. Não há verdadeira unidade, como nos lembra Martin Lloyd Jones, sem a verdade. A verdade antecede a unidade. Essa é uma unidade na verdade, para a glória da verdade que se chama Jesus Cristo. Então eu vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Belíssima também descrição sobre a morte dos santos. O que deve ser dito no nosso funeral? Se você tem preocupação em preparar sua família, a sua igreja, para a sua cerimônia fúnebre, se você gostaria de fazer certas prescrições sobre a condução da liturgia na sua cerimônia fúnebre, eu sei que é muito duro pensar sobre isso, mas tem gente que pensa assim, sabe? O Martin Lloyd Jones, por exemplo, se não me falha a memória, eu me lembro dele ter botado esse pastor para correr. Mas se não me falha a memória, ele pediu que o pastor que o substituiu na capela de Westminster não participasse como pregador da sua cerimônia fúnebre.
em razão dos desvios doutrinários que aquele pastor estava levando a igreja a cometer. Não, mas digamos que você tem essa preocupação. Eu sugeriria a você a seguinte coisa, que seja dito nesse dia por alguém que você veio do Pai, você foi concebido pelo Pai, gerado pelo Pai, o seu ego foi formado pelo Pai, você entrou nesse mundo pela vontade do Pai, para glorificar o Pai, para escrever uma história que vai ser contada por toda a eternidade, e com a sua morte, você deixou o mundo e voltou para o Pai. Deixou o quê? Deixou o quê? Eu não quero voltar para esse mundo nem para ser rei. Nem para ser rei. A reencarnação para mim é uma maldição. Eu sonho com o mistério da vida que é levada pelos anjos de Deus para o seio de Abraão e que aguarda o retorno do Redentor a fim de que a alma se reencontre com um corpo ressurreto, glorificado, adaptado à vida do céu. E a glória de Cristo se manifestando na vida dos redimidos. Num estado de encanto, amor e louvor. Verso 29. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. É muito interessante, porque eu creio que Calvino está certo na interpretação dessa passagem, outros comentaristas, William Hendrickson também, que os discípulos estavam falando a verdade e, ao mesmo tempo, equivocados. Porque a promessa que o Senhor Jesus havia feito no verso 25 não tinha se cumprido ainda. Olha lá, essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Essa hora não havia chegado. Porque era necessário que ele morresse, que ele fosse sepultado, que ele vencesse a morte, que ele ressuscitasse, que ele subisse aos céus, se assentasse à direita do Pai e enviasse o Espírito Santo. Aí a igreja passaria a ter um entendimento da verdade absolutamente novo. E vale a pena enfatizar o que nós vamos ver com muito cuidado no domingo que vem. Após essa declaração impressionante, todos deram no pé e deixaram Jesus Cristo sozinho para ser morto na cruz. Aliás, quero abrir um parênteses aqui, expressar a minha gratidão por você que tem sido leal nesses dias de tanta tribulação. E não tem permitido que o meu nome seja desconstruído por robôs, por políticos profissionais, por lideranças religiosas adoecidas. Você que nunca teve contato pessoal comigo e que de longe não me deixou só, eu sou profunda e eternamente grato a você. Me lembro do apóstolo Paulo dizendo na segunda epístola, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele falando da sua condenação, ele diz a seguinte coisa, no verso 16 do capítulo 4, para você ter uma ideia que isso aqui não é um complexo de pregador tupiniquim. É uma expectativa do espírito humano em relação aos seus amigos. Se você é meu amigo, não pense que pessoas vão enxovalhar você publicamente
perante o meu silêncio, eu sairei em sua defesa, porque você é meu amigo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, diz o apóstolo Paulo. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Mas a maravilha, e é o que eu tenho sentido durante todos esses dias, e que tem me impedido de conhecer o sentido da palavra insônia. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Aleluia. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Eles passaram a ter um entendimento melhor no cenáculo de fato. Mas não havia ainda chegado aquele dia da plena revelação, de fatos a serem interpretados, ou de verdades a serem interpretadas, a partir da obra sacrificial, vicária, substitutiva de Cristo. Agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Estamos obtendo o entendimento que jamais obtivemos. E, de fato, isso estava parcialmente em curso. Verso 30, último verso dessa manhã. Agora, vemos que o Senhor sabe todas as coisas. Há sinceridade nessas palavras. Eles eram crentes, mas eram imaturos. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas. Feliz é aquele que pode dizer isso. Que o Senhor sabe todas as coisas. Esses dias, num vídeo meu que se espalhou pelo Brasil essa semana, pela graça divina, viralizou, em que eu falei sobre o colapso da interlocução entre os evangélicos, eu falei sobre uma característica desses evangélicos que os meios de comunicação não conhecem, que são também ignorados pela academia, e evangélicos que têm dificuldade de lidar com essa polarização presente na própria igreja evangélica. Eles não se identificam nem com um lado nem com o outro. E uma característica desse grupo, que eu coloco lá, são 20 pontos, e o 20º ponto eu concluo com essa declaração, que eles submetem Karl Marx, Engels, Adam Smith, Hayek, Foucault, Freud, Mises, a autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não que Cristo tenha falado sobre economia e política, ou teoria política e econômica, a ponto de apresentar um tratado sobre essas disciplinas para a humanidade. Ele não fez. O ponto é o seguinte, é que é impossível você falar sobre esses temas e não tocar na dignidade humana. E não tangenciar a pregação de Cristo, que revela um Cristo profundamente preocupado com o destino dos seres humanos e que não quer seres humanos oprimidos. E por isso, portanto, nós declaramos: sabemos que tu sabes tudo. Tu sabes o quê? É claro, sendo o verbo, ninguém conhece mais sociologia, ciência política, antropologia do que o Senhor Jesus. Agora, daquilo que como a luz do mundo ele sabe, aprove a ele revelar com absoluta simplicidade, de maneira que essa salvação não seja acessível apenas aos doutos. Você tem que ter um PhD, você tem que cursar filosofia, você tem que ter lido Hegel, sei lá, Feuerbach, Foucault, para você então herdar o reino dos céus. Sem Platão, Sócrates e Aristóteles, não há como você ser salvo. Aí como é que fica aquele que mora numa savana, ou no coração da África, ou aquele que mora no sertão do Nordeste, ou analfabeto,
que passa o dia inteiro trabalhando para descansar o seu corpo dentro de um barraco numa das favelas do Rio de Janeiro. Por isso que o pai envia o filho com a obsessão do filho falar com simplicidade. E é uma simplicidade que nos faz tropeçar, porque muitos banalizam a mensagem, ignoram a mensagem porque ela não vem apresentada na forma de um compêndio. Por isso que nós temos que louvar a Deus pela vida dos reis magos, porque viram o bebê na manjedoura e creram. Isso é extraordinário. Quantas barreiras epistemológicas ali presentes. A luz do mundo, o verbo encarnado, o Redentor, nesse estábulo, com seu corpo repousando sobre uma manjedoura. E aqui está toda a verdade. E eles viram, porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua graça e abrir os nossos olhos para vermos luz onde outros só enxergam trevas. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas. Sabe tudo e, em especial, o que é necessário para a redenção do homem. E não precisa que alguém lhe pergunte. Isso é uma coisa que deixou os discípulos profundamente intrigados. E tem alguns pastores que eu conheço que têm essa capacidade. É o seguinte, enquanto eles estão pregando, das duas uma. Vamos lá, eu vou dar uma resposta pentecostal e vou dar uma resposta calvinista. Vamos lá. Eles estão pregando e o Espírito Santo sussurra no ouvido deles o que as pessoas estão pensando. Ou então, ele está pregando e sabe que a boa pregação tem como característica o pregador se adiantar às perguntas que os ouvintes estão fazendo referentes à sua mensagem. Ele faz uma afirmação e em seguida é levado a dizer: talvez você esteja pensando assim, após ouvir uma declaração como essa. Mas eu quero lhe dizer. Então os discípulos eles inicialmente ficavam intrigados, porque o Senhor Jesus lia pensamento. E é isso que os deixava perplexos. Olha lá, agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Nós não precisamos fazer perguntas ao Senhor para que o Senhor saiba o que nós pensamos. E na verdade é isso mesmo. Quando nós oramos, na verdade nós não estamos mudando a Deus. Estamos mudando a nós mesmos. Nós não estamos trazendo informação para Deus, nós estamos trazendo informação para nós mesmos. Estou aqui olhando para o relógio, meu Deus do céu, porque olha, estou pregando aqui, não tem ninguém. Só umas poucas pessoas que muito humildemente estão servindo a igreja quietas aqui me ouvindo pregar. Mas que saudade da igreja lotada. Então eu não sei se tem gente dormindo, não sei, sabe, eu não sei o que está acontecendo agora quando eu prego, eu não estou vendo a congregação. Talvez você esteja agora aí levando um susto, acordando no meio da minha pregação, o copo de café na mão, talvez tenha caído alguma coisa aí na poltrona, não sei, mas olha, eu estou aqui olhando no relógio com medo de, por causa dessa ausência de feedback, eu extrapolar o tempo, o que eu costumo fazer. Mas vamos lá, eu vou logo para a conclusão, a fim de que você possa, em vez de dizer foi bom, pena que foi muito, dizer foi bom, pena que foi pouco. Vamos lá. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Isso não é maravilhoso? Ele sabe até o que você não sabe sobre você mesmo. Nessas horas, meus amados irmãos, não tem como eu me deixar de mencionar um dos salmos que eu mais amo nas Sagradas Escrituras. O Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Eu te garanto que o seu terapeuta, se você fizer 30 anos de análise, o seu terapeuta não terá acesso a essas informações sobre a sua alma, que só Deus tem. E nisso consiste a nossa esperança. Saber que tem alguém que nos conhece. Conhece o nosso ego. Sabe o que é plástico, o que pode sofrer alteração e o que é imutável.
porque você é vaso nas mãos do oleiro. E ele dá a você e a mim o formato que lhe aprouver. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Os discípulos viram, portanto, esse atributo divino presente na vida de Jesus Cristo. E por isso declararam: agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. E eles de fato criam. Daqui a pouco eles iam abandonar o Senhor Jesus. Mas um abandono que seria sinal de fraqueza, profunda fraqueza. Não de completa incredulidade. E aí a conversão é consumada. Quando nós ouvimos a mensagem de Cristo. E outra coisa, o que eles estão dizendo aqui? Eu sei que no caso deles, ao lado dessa mensagem, havia os milagres que Jesus tinha operado na presença deles. Mas o interessante é que eles estão dizendo que o que consumou sua conversão foi o contato com a excelência da pregação de Cristo. Por isso cremos que o Senhor veio. Porque cremos que o Senhor veio. Porque o Senhor responde questões que nós nem mesmo sabíamos formular. O Senhor, pela primeira vez em nossas vidas, nos fez entender a natureza dos nossos problemas. Nós tínhamos as nossas perguntas e o Senhor nos conduziu a fazer as perguntas corretas. Descobrimos no contato contigo que nós estávamos formulando questões equivocadas. Que havia preocupações mais importantes que deveriam ser apresentadas a ti na forma de pergunta, a fim de nos livrarmos dos nossos tormentos. E é isso que você tem que pedir. Houve os milagres. Os discípulos testemunharam desses milagres, e esses milagres são usados pelo Novo Testamento para nos certificar da singularidade de Cristo. Contudo, a redenção só é consumada quando ocorre um milagre maior. Quando o Espírito Santo nos faz decodificar a mensagem de Cristo. E nos conduz a ver o Pai no Filho, a ouvir a voz do Deus Eterno Todo-Poderoso na pregação do carpinteiro de Nazaré. Que Deus o abençoe muito, em nome de Jesus, que você possa estar aí dizendo: Senhor, meu Pai, eu não poderia ter feito coisa melhor pela minha vida nessa manhã do que ouvir a exposição da Tua palavra. Que você possa estar dizendo: Senhor, hoje o Teu Evangelho falou comigo. Vamos orar? Pai Santo, que seja assim. Que seja assim em nome de Jesus. Que todos possam dizer: sabemos que Jesus veio de Deus. Nós te agradecemos pelo exercício do estudo, mediante pregação expositiva de livros inteiros da Bíblia. Eu tenho que dizer que eu mesmo, como pastor, estou encantado, Senhor. Porque depois de 4 anos de exposição do Evangelho de João, a conclusão que nós chegamos é que Jesus falou da parte de Deus. Que o Pai enviou o seu Filho
para nos livrar das trevas da ignorância espiritual. De maneira que te dizemos, Senhor, que o maior bem que temos na vida é Jesus Cristo. E bendito o dia que conhecemos o nosso Redentor. E opera agora um milagre nas nossas vidas, Senhor. De provarmos de um encanto, de modo que até o nosso almoço hoje seja diferente. Que comamos a comida e sintamos o sabor, pelo simples fato de ingerirmos o alimento na presença do nosso Rei, daquele que foi enviado pelo Pai para nos redimir dos nossos pecados. No nome de quem oramos, Senhor?